Essa semana esteve em Ribeirão o deputado federal Jair Bolsonaro. Uma das agendas oficiais foi a visita ao sistema Clube de Comunicação, onde conversou com Roberto Ribeiro. Deputado, prazer recebê-lo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade ao pessoal do Jornal da Clube aqui. Muito bem. O senhor recebeu, na sua passagem por Ribeirão Preto, uma demonstração de muito respeito, muito carinho. Muita gente foi ao aeroporto gritando, inclusive, que não estava recebendo nada para acompanhá-lo. E também na sua passagem pelos veículos de comunicação, muita gente atrás do senhor. Esse momento, o senhor deve a quem ou a quê? É a coerência que eu tenho ao longo de 7 mandatos de deputado federal, né? E uma retaguarda de 17 anos de Exército Brasileiro, cheguei até o posto de capitão. Então, a maneira de ser, tratar todos com respeito e não levar a todos aqui mensagens mirabolantes. Eu sou uma pessoa que vou para a realidade. Estou aqui porque acredito no Brasil, acredito no seu povo. É muito jovem que foi atrás do senhor? As últimas pesquisas do Instituto Paraná Pesquisas me dão 30% de aceitação entre a garotada, 16 e 24 anos de idade. Aí está o grosso, vamos dizer, das pessoas que me acompanham. Obviamente, por influência das mídias sociais. Agora, posso falar que o senhor tem caráter nacionalista, mas um pouco conservador ou muito conservador? Eu acho que sou conservador e penso no meu Brasil. O que é ser conservador? É você respeitar o próximo. É você restabelecer a hierarquia em sala de aula, fazer com que o professor volte a ter orgulho de dar aula. É o aluno que também trate o professor com seu devido respeito, consideração. É você pensar no teu Brasil, nas suas riquezas, na sua potencialidade. É você respeitar a família, a criança em sala de aula. Isso é importantíssimo. Nós sabemos das deturpações que cada vez mais os governos vêm tentando bagunçar a cabeça da criançada em sala de aula. É ser democrata, é acreditar e defender a liberdade de imprensa, que pese muitas vezes eu ser a primeira vítima, entre aspas, dessa grande mídia brasileira. Eu acho que é por aí, esse é autêntico. É autêntico, perfeito. O senhor está falando muito em sala de aula, em escola. Ideologia de gênero nas escolas, como é que o senhor analisa? Olha, isso começou, né, a ser mostrado para o público comigo no final de 2010, quando, andando na Câmara, numa comissão, estava se discutindo a distribuição de um material que convencionou-se chamar de kit gay. Ou seja, um conjunto de material, livros, cartazes e filmes, para passar para crianças de 6 anos de idade, para combater a homofobia. Não é por aí. Quem dá educação sexual para a criança é o papai e a mamãe. E joguei pesado nisso, o que acabou me valendo o rótulo de homofóbico, coisa que eu não sou. Ideologia de gênero é uma palavra até parece que bonita, né? Mas é para mostrar em sala de aula para o Joãozinho ou para a Mariazinha que ele pode ser menina no futuro e a menina pode ser menino no futuro. Nenhum pai quer isso daí. Nós queremos nosso filho homem ou mulher. O senhor também teve entreveros na Câmara por esse motivo. Muitos, né? Até porque a bancada de esquerda, PT, PCdoB e PSOL, sempre quiseram impor isso daí. E encontraram em mim uma resistência muito forte, muito atuante. Nada contra o homossexual. Cada um vai ter a tua vida, vai ser feliz com o bem entender. Agora, sala de aula não é lugar para você disseminar isso aí. E eu duvido, né? Qual pai acha que eu esteja errado nessa questão. E escola sem partido? A escola tem ou não que ter partido? Tem ou não que ter uma ideologia? Sua posição? Não, não tem que ter ideologia nenhuma. Uma escola agora da Paraíba resolveu pagar uma missão, um trabalho de fim de semana, por que não votar em Jair Bolsonaro? Não tem problema nenhum, mas também teria que pagar a missão também, né? Já que é um trabalho, por que votar em Jair Bolsonaro? Então ele defende os dois lados. Tá? Ou tem que ter os dois lados. Pode haver o debate político em sala de aula, mas não pode haver uma condução por parte do professor. O professor não pode abusar daquela plateia cativa para impor a tua ideologia para a garotada. Então, somos favoráveis à escola sem partido. Mas que democrata, então, é o senhor? Eu sou, nessa área, eu sou liberal, né? A ideologia de gênero é uma coisa, isso eu não concordo, porque a educação sexual é por parte de papai e da mamãe. Agora, o tocante é querer impor, por exemplo, livros, nós temos em muitos do MEC, falando que o socialismo é o paraíso
e o capitalismo é o inferno. Livros com foto de Che Guevara como um grande líder, Fidel Castro, até Kim Jong-un. A gente vê livro nesse sentido. Não podemos implementar, né, impor essa ideologia para a garotada em sala de aula. Não é por aí. Afinal de contas, né, socialismo só deu certo nos livros do MEC. O senhor tem uma formação de militar. Sim. Militar respeita a hierarquia, é um bocado mais linha dura. Sim. Como militar ou como político, o senhor tem uma linha mais dura no trato com as pessoas que supostamente poderão conviver com o senhor caso o senhor seja eleito presidente da República? Olha, eu acredito que sem hierarquia, sem disciplina, nunca tu conseguirá ordem e progresso. Hierarquia temos até dentro de casa. Em determinados momentos nós mandamos, em outros a esposa manda. E tem que ser assim. Deixar o laissez-faire à vontade não vai dar certo. E você pode ver, as escolas, algumas no estado de Goiás e Amazonas, que foram militarizadas, conseguiram estar no topo de qualquer prova patrocinado pelo MEC. Temos uma escola de Manaus, que eu devo estar agora na formatura final do ano. Era a pior escola do estado. Hoje em dia é a quarta melhor, depois que ela foi militarizada. Essa militarizada entende o seguinte, é uma escola que passou a ter hierarquia e disciplina. Chamar a professora de senhora e não de tia. É o garoto aí cortar os cabelos, ninguém ficar com telefone celular na sala de aula, não ter droga escondida no intervalo, não ter palavrão, cantar o hino nacional, botar a mão no peito quando a sua pátria é exaltada. E nos livros escolares não tem ideologia de gênero também. E lá nem precisa de lei de escola sem partido. Não tem partido. O senhor tem, repito, uma formação militar, o senhor tem princípios e preceitos do militar. E o militar hoje está reclamando que tem muito do orçamento cortado para o Exército, para a Marinha nem se fala, para a Aeronáutica as dificuldades. O que acontece com o militar hoje que o senhor conhece tão bem no Brasil? Olha, no macro, isso não é de agora. O governo do especial do PT nos maltratou em muito. Afinal de contas, nós das Forças Armadas e Forças Auxiliares somos o último obstáculo para o socialismo. Eles têm que quebrar, vergar a nossa coluna. Apesar de tudo isso, não têm conseguido, mas eles continuam buscando esse objetivo. Nós não somos comunistas porque houve de certa forma, uma participação militar na política em 64, que foi patrocinada, na verdade, pelo povo brasileiro. Então, evitamos ser comunistas naquele momento. A esquerda tem uma mágoa conosco no tocante a isso. E digo mais, né? Como em parte contou-se nas páginas da revista Veja, nas páginas amarelas, há poucas semanas, o comando do Exército evitou que o governo do PT criasse um fato e desse fato fosse colocado no Brasil o estado de defesa e não viesse a não ter o impeachment. Então, em grande parte, o Exército Brasileiro, com a Marinha e a Aeronáutica, evitou que se desbordasse a Constituição há pouco tempo e, dessa forma, o impeachment foi realizado e nós afastamos a senhora presidente Dilma Rousseff do PT. Militar na ativa, ele pode ter participação política? Não, nenhuma, zero. Inclusive é proibido pela própria Constituição. Por que o senhor acha isso? Não pode, nós não podemos ter partido nas Forças Armadas, né? Eu, quando me elegi vereador e fui diplomado, passei automaticamente para a reserva, ponto final. É uma opção que eu fiz. O senhor imagine um coronel no quartel, por exemplo, entrando com o teu carro com a bandeira do PT, no quartel vizinho do PSDB, no outro do PMDB. Isso não dá certo. O nosso partido é o Brasil. Uma das coisas que a gente tem sentido de preocupação do cidadão, o senhor está sentindo isso no dia a dia, é quanto à segurança. Segurança hoje, para o senhor, o que é? A segurança, para mim, começa dentro de casa. Já que o senhor falou agora há pouco em período militar, naquele período que nós vivemos, temos a mesma idade praticamente, o senhor comprava o seu revólver 38 na mesma, usando apenas a carteira de identidade. Quando começou essa política de desarmamento no Brasil, que na verdade é uma das facetas para uma possível ditadura, como vem acontecendo na Venezuela, cujo povo foi desarmado em 2012, tá? O que eu quero dizer com isso aí? A segurança dentro de casa, o direito ao cidadão de bem a comprar sua arma. Porque mais do que defender a tua vida, um povo armado jamais será subjugado por um possível ditador de plantão.
Agora, dá direito à população se armar. A gente não pode criar algumas coisas que nós não estamos ainda preparados para enfrentar? Dá uma olhadinha lá no Rio de Janeiro, a briga entre gangues, o tiroteio que tem. Se o cidadão está armado, ele não pode também tomar posição, partido nesse sentido? A intenção da minha parte, sim, é tomar partido. Afinal de contas, quem é bandido... Tomar partido de que lado? Partido do lado do bem, é lógico. No Rio, todo e qualquer bandido está muito bem armado. E a arma deles não é 380, não é 32 ou 38, né? É 762. É munição de guerra, é fuzil, é metralhadora. O que nós queremos é o seguinte: o cidadão de bem dentro de casa tem o direito de se defender, que hoje você não tem paz nem dentro de casa. E na rua, parte da população, no que depender de mim, darei sim o porte de arma para essa pessoa. Você pode ver, nós estamos aqui num ambiente aqui de trabalho jornalístico. Não precisa me responder, por favor. Mas eu acho que não tem ninguém armado aqui. Acho. Agora, não tem. Eu acho. Não, então acho. Mas, vamos ver, se alguém quiser entrar aqui e fazer uma maldade, atirar, ele faz. Como fez lá no jornal francês, o Charlie Hebdo. Afinal de contas, na França, o desarmamento é muito maior do que o nosso aqui. Agora, se ele tivesse a dúvida que poderia ter 4, 5, 6 armados aqui dentro, duvido que alguém entrasse aqui para fazer uma besteira em cima de nós. Agora, por onde que estão entrando as armas pesadas, algumas até de uso restrito, na mão da bandidagem? Há pouco tempo, pegaram um carregamento vindo de avião dos Estados Unidos com 60 mil fuzis no Rio de Janeiro. Entra pelas nossas fronteiras. Agora, não culpe o exército pelas fronteiras. O americano, que tem uma fronteira de aproximadamente 4 mil quilômetros com o México, não consegue blindar a sua fronteira, né? E nós temos 17 mil quilômetros aqui. É impossível você tomar conta de tanta área. Agora, por outro lado, nós não temos liberdade para trabalhar nessas questões. Temos portaria do Ministério da Justiça que é proibido, por exemplo, tiro de advertência. É proibido você abordar um bandido apontando a arma para ele. Ou seja, tudo favorece para que a criminalidade cada vez floresça e trabalhe melhor contra o cidadão de bem. Agora, o cidadão de bem está assustado porque o bandido, o assaltante é preso, vai para a delegacia e está na rua de novo. Precisa mudar o quê para ele ser preso, ficar preso e dar um pouco de paz para quem está solto? Isso não aconteceu de uma hora para outra. Vem lá de trás de uma equivocada política de direitos humanos, depois em cima do politicamente correto. O bandido é tratado como vítima da sociedade. O governo tem implementado ultimamente uma política de desencarceramento. O presidente está muito cheio, estão sofrendo muito. O próprio Supremo deu um péssimo exemplo há poucas semanas, quando decidiu indenizar em R$2.000 um homicida que tinha matado um chefe de família porque estava dormindo mal, acomodado num presídio, e deu-lhe uma indenização de R$2.000. E, por outro lado, muito importante, hoje em dia se implementou via Conselho Nacional de Justiça e não via leis a malfadada audiência de custódia. O policial entrega o preso para um juiz, né? E quase como regra, o preso sai sorrindo na frente do policial, que muitas vezes sai de lá respondendo um processo por tortura psicológica, porque vale a palavra do bandido. O bandido fala que o policial disse que ia matá-lo ao longo do caminho. O policial muitas vezes responde até mesmo por um crime de tortura psicológica. Tem que mudar essa legislação. Muda se nós tivermos um presidente com essa intenção e um parlamento que pelo menos metade mais um concorde em alterar essas leis. O problema não está no parlamento um pouco mais sério? Não quer debater, não quer discutir, não quer traçar limites para isso? É parlamento e o chefe do executivo. Trabalha-se em conjunto. Mas só ele não dá certo. Não, mas ele também, ele tem que impor a sua política. Nós vimos há poucos dias, o seu presidente dedicar 40 dias da sua vida, um trabalho diuturno, para que o seu processo não fosse para o Supremo Tribunal Federal. Agora, nós assistimos também um governo que, no meu entender, não dispensa um minuto para tratar da questão da segurança. O senhor está falando em política, o mistão foi embora, não foi aprovado. Também não foi nada mexido até agora quanto, até que rejeitado, você fazer doação e fazer de conta que não fez a doação. O que o senhor acha que a gente vai ter de futuro político para a próxima semana? Se aprovar... O senhor é a favor do mistão? Chama-se distritão. Distritão, desculpa. Também que é um mistão. Completamente contra, porque vai reeleger 90% da Câmara. Se o senhor quiser vir candidato, vamos supor que o senhor tem um potencial de 100 mil votos aqui, vamos supor.
tá? O senhor não vai conseguir legenda. Tá? A legenda vai ser destinada a quem já tem mandato, porque não pode ter muito candidato que pulveriza os votos. E pior ainda, né, os que estão lá, que não estão representando bem o povo brasileiro, vão ter um dinheiro extra, chamado de fundo democrático, né, eleitoral, que dinheiro vai exatamente para quem está lá. Ou seja, quem está lá vai ter a legenda garantida e dinheiro para tal. Não vamos mudar absolutamente nada. E interessa esse distritão para grande parte que está lá, porque ele mantém os seus privilégios, né, de certa forma, ainda a imunidade parlamentar e ficar cada vez mais desbordando possíveis cumprimento de penas. O senhor estava no redemoinho do debate político lá. O senhor sentiu que a pressão da sociedade chegou ao parlamento e por isso também o parlamento falou, opa, vamos ver o que está acontecendo, não é esse o nosso caminho? Não, no momento eu não senti pressão, não está havendo pressão da sociedade no tocante aí o distritão ou até mesmo o fundo partidário, né? Esse fundo partidário aí, ainda não. Até porque estavam muito à vontade. O presidente da Câmara só não botou para votar no dia de ontem, porque o quórum estava em torno de 420. Ele quer uns 450 para garantir a aprovação do distritão. O distritão é péssimo. Eu quero aqui publicamente elogiar o PT, que está aprovando o distritão. Depois de uma exigência de o voto em legenda também valer por distritão. Então o PT está trabalhando direitinho. Ouso dizer que nessa forma que está aí, caso venha a ser aprovada, o PT terá a maior bancada de federais a partir de 2019. O senhor tem lá as suas encrencas no parlamento, sim, né? Até Maria Rosário está atrás do senhor. O que o senhor tem a dizer a respeito daquilo que o Supremo já decidiu? O senhor pode recorrer, mas o que o senhor tem a dizer àquele respeito? Esse caso da Maria do Rosário começou em 2003. Eu acho que todo mundo já sabe da história. Nós estávamos discutindo no Salão Verde a redução da maioridade penal. E a Rede TV que me convidou. Ela perdeu os argumentos e me chamou de estuprador. Fui deselegante, sim, respondi para ela e não para as mulheres. Para ela, que ela não merecia ser estuprada depois de ter sido chamada de estuprador. E, obviamente, essa resposta tinha que ver com seus atributos físicos. Tá? E agora, praticamente aí 14 anos depois, o STJ que decidiu, não foi o Supremo ainda, que eu devo uma indenização de danos morais de R$10 mil para ela. O STJ, inclusive, decidiu coisas constitucionais que não é competência deles. Então o recurso já estava pronto, vai para o Supremo Tribunal Federal esse processo. No Supremo, eu também sou réu por apologia ao estupro, por ter respondido isso para ela. Não tem cabimento o que está acontecendo. Eu que tenho o projeto de cassação química para endurecer pena para estuprador, estava, naquele momento, em 2003, defendendo pena para menores estupradores. E a senhora Maria do Rosário dizendo que os estupradores menores ficariam respondendo em cima do ECA, que sabe que o ECA não pune absolutamente ninguém. E agora, como pá de cal nesse caso, há poucos meses nós votamos a redução da maioridade penal para menores estupradores. Qual foi o voto da senhora Maria do Rosário? Foi contra. E eu te pergunto, quem é que defende a mulher de violência? Eu ou ela? Mais ainda, eu defendo que a mulher tenha posse de arma de fogo. Vale muito mais uma mulher se defender de uma violência de alguém na sua residência ao ser invadida, vale muito mais ela ter uma arma dentro de casa do que ter um pedaço de papel escrito Lei do Feminicídio. Isso é uma enganação. A mulher se defende com seus próprios meios. Afinal de contas, o marginal não respeita a lei e desconhece até mesmo a lei. O caso dele é atingir o seu objetivo. A gente está ouvindo e está debatendo muito quanto ao tamanho da máquina, da máquina do governo federal. Dá para enxugar? Dá para fazer o quê? Nessa correlação de forças políticas, o presidente da República sempre acaba agradando lá quem ele precisa de votos. Dá para fazer o quê? Dá. Se você chegar lá sem dever nada para ninguém, como caso venha candidato, não, como nunca aceitei recursos de fora, você tem como chegar e montar a sua equipe. E com o apoio da população, impor a sua vontade. Tem como fazer isso. O governo, da sua parte, tem que encomendar rapidamente estudos, por exemplo, junto ao BNDES e começar, não é nem privatizar, é extinguir algumas estatais. As estratégicas, no meu entender, não.
Nós não podemos colocar aqui, por exemplo, a nossa energia na mão de estatais ou empresas estrangeiras. Nós temos que fazer de tudo, que aqui até viemos a privatizar a questão energética, mas que fique com brasileiros. Olha uma coisa muito grave que começou a acontecer. Venda de terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai ser o maior comprador de terras agricultáveis no Brasil? Vai ser a China, estatal. Nós podemos, a curto espaço de tempo, dever a nossa segurança alimentar para a China. Que país é esse? Seremos inquilinos desse grande país chamado Brasil? Uma das coisas que eu acho que a gente está tentando entender até agora é quanto à possibilidade da urna eletrônica ter a impressão também de um comprovante. Tem, afinal de contas, alguma coisa estranha com essa urna eletrônica na votação? Então, vamos lá. Quando eu pensei na possibilidade de disputar eleições na frente, eu aproveitei um projeto de lei na Câmara que tratava de reforma política e emendei-o. De modo que a minha emenda garante para o ano que vem o voto impresso ao lado da urna eletrônica. Vai ser obrigado, então, na hora da votação, o eleitor vai lá, digita o número de seus candidatos, aparece o nome, ele aperta outro botão, a maquininha imprime, ele concorda, aperta um botão que ele voto cai na urna, não tem contato manual. A partir do dia seguinte, o senhor, de posse da apuração eletrônica em todo o Brasil, pode pedir na tua sessão a recontagem manual e tem que bater 100% disso daí. Não haverá fraude o ano que vem, caso a minha lei que trata do voto impresso seja cumprida pelo TSE. Para a gente encerrar a nossa conversa, o senhor se sente um representante das pessoas que têm tanta necessidade e estão descontentes com o Brasil que nós vivemos? Eu te garanto uma coisa, eu sou diferente de todos os pré-candidatos que estão aí. E grande parte da população tem encontrado em mim a possibilidade de começarmos a fazer um Brasil diferente. Nós temos tudo para ser uma grande nação. Terras agricultáveis, biodiversidade, riquezas minerais. Por que não temos turismo no Brasil? Por causa da violência. Temos um povo maravilhoso, um povo, grande parte, cristão, temente a Deus. Nós temos todo o ingrediente para chegar lá. O que falta, no meu entender, é um presidente que seja honesto, tenha Deus no coração e seja patriota. Você começa o alicerce da tua casa por aí. A honestidade vem da onde? Vem de berço. Vem de berço em primeiro lugar. Eu já fui mais do que testado no tocante a isso. Fui citado por Joaquim Barbosa como o único parlamentar da base aliada que não foi comprado pelo PT. Fui citado pelo Alberto Youssef como um dos 3 deputados do meu antigo partido que não pegou dinheiro na Petrobras. E fui o único entre 1.428 candidatos que receberam recursos via partido da JBS Friboi, que devolveu o recurso depois de tê-lo sido depositado em sua conta. Então, eu não tenho que dar prova de ninguém sobre honestidade. E a honestidade vem de berço. E eu fui forjado, e também 17 anos de Exército Brasileiro, que me orgulho e muito hoje em dia em ser capitão da reserva do Exército. JBS doou quanto ao senhor que o senhor devolveu? R$200 mil. Que é muito pouco. Não, eu faço campanha sem dinheiro, tá? Nunca aceitei de empresa nenhuma. Todas as prestações de contas, é só entrar no TSE lá do Rio de Janeiro, vai ter acesso a isso daí. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação no Jornal da Clube. Obrigado, Roberto. Minha continência é o povo de São Paulo aí.